hoje nós estamos começando uma série muito especial, Inteligência Sexual 360. Que especial, hein? O nome dessa série é muito especial e hoje você vai entender que conceito é esse de inteligência sexual. Hoje você vai entender como que você pode encontrar prazer e intimidade saudável na atualidade. Hoje é o dia que você que está aqui me ouvindo, seja você uma pessoa que está ouvindo, procurando um alento, um conhecimento, uma prática para o seu casamento, seja você um profissional que quer se destacar aí nessa área, quer entender sobre sexualidade, você está no lugar certo, ok? Então já me diz logo quem é você. Eliane, eu estou aqui para abençoar meu casamento, eu estou aqui para ser um profissional melhor, já vai me avisando, certo? E eu preciso dizer para vocês que eu gosto muito desse conceito, inteligência sexual. Quantos de vocês já tinham ouvido falar sobre esse conceito? É sempre muito bom quando você está aqui, quando você participa, quando você manda coraçãozinho, quando você comenta, porque o Instagram entende que essa live tem que ser mostrada para mais pessoas. É muito bom quando você que está aqui no YouTube faz o mesmo, ok? Então me conta aí se você já havia escutado esse termo aí, inteligência sexual, né? Tem gente aqui me falando, Eliane, eu tô aqui para abençoar meu casamento, tá no lugar certo, Sandra. Eu estou aqui, Eliane, boa noite a todos, a Jáfia. Sou uma destravadinha, mas não perco as aulas das quintas-feiras. Que bom, Jáfia! Ó, deixa eu explicar para você, se você tá aqui pela primeira vez, sinta-se muito bem no nosso meio. Aqui a gente tem alguns nomes. Por exemplo, eu costumo chamar as pessoas que me seguem de criaturinhas de Jesus. Inclusive, essa semana uma pessoa me falou bem assim, eu não sou criaturinha de Jesus, eu sou filha do rei. Ô, gente, eu também sou filha do rei. Só que assim, chamar vocês de criaturinhas de Jesus é uma forma carinhosa, tá? Não é querendo depreciar com vocês, não, tá bom? É um jeitinho carinhoso de chamar vocês. E criaturinhas de Jesus é bom por quê? É bom porque engloba aí homens, mulheres, né? Engloba todas as criaturinhas de Jesus que estão aqui querendo crescer sexualmente, porque esse é um canal para o seu crescimento sexual, certo? Aqui também tem as destravadinhas de Jesus. Quem são essas pessoas destravadinhas? As pessoas que já fizeram algum curso meu para o crescimento pessoal, seja o Destrave Mulher, seja o Destrave Homem, que vai mudar de nome e que vai vir numa outra roupagem incrível, seja também a imersão Destrave, seja da dor ao prazer. Então, essas pessoas eu costumo chamar de destravadinhas de Jesus. Mas tem um público aqui muito especial também, que são os meus pupilos. Quem são os pupilos? São as pessoas que fazem a minha formação profissional. E eu fico muito feliz de ter os pupilos aqui com a gente também. Então, seja você criaturinha de Jesus, destravadinha, seja você um pupilo, a grande verdade é que todos vocês são muito, muito bem-vindos, certo? E eu fico feliz de saber que vocês estão aqui para ter um casamento abençoado, para ter uma profissão que fale de sexualidade com segurança, que não deixe assim para outras pessoas, né? O paciente que é seu. Se você é pastor, aqui é um bom lugar para você também. Então sejam todos muito bem-vindos. E aqui hoje nós vamos começar essa série especial que tem como títulos Inteligência Sexual 360. O que é isso? Esse termo, inteligência sexual, ele foi falado pela primeira vez por dois pesquisadores americanos. O ano era 1998, tá? Eu já tinha aí alguns anos de vida, porque eu tenho 42, mas talvez tenha alguém aqui que estava nascendo ainda, né? Ou nem tinha nascido em 1998. E aí, o que acontece? Quando esse termo ele começou a ser pensado por esses pesquisadores, a gente começa a pensar o seguinte, o que eles queriam? Eles queriam, de fato, criar
usar um termo que era totalmente novo. Porque hoje, em 2024, inúmeras pessoas nunca nem ouviram falar desse termo, inteligência sexual. Então, o que aconteceu? Esses pesquisadores, eles começaram a pensar sobre o que seria inteligência sexual. Inteligência sexual seria exatamente essa pessoa se conhecer tão bem a ponto de não permitir, por exemplo, que mitos que são culturais prejudiquem, acabem distorcendo a sexualidade. Esse é um dos pilares da inteligência sexual. Outro pilar da inteligência sexual é você conseguir revelar os seus desejos sexuais de uma forma muito tranquila, de uma forma muito autêntica. É você desenvolver, inclusive, habilidades emocionais e sexuais. Para quê? Para você partilhar para o outro quem é você. Porque quando a gente se conhece, quando a gente não permite que certas questões da sociedade façam parte da nossa vida, a gente se fortalece e aumentam as nossas chances de nós sermos felizes sexualmente. Então, a grande verdade é que se você hoje não vive um momento sexual onde você tem tranquilidade para se mostrar, para falar, para dizer o que você pensa, se você hoje vive um momento onde é muito difícil para você não ser influenciado por questões que estão ao seu redor, provavelmente você é uma pessoa que precisa, então, desenvolver inteligência sexual. E por que eu estou falando sobre desenvolver inteligência sexual? Porque essa é uma habilidade que a gente não nasce com ela, né? E eu até coloquei hoje nos stories. A gente não nasce com inteligência sexual, a gente se torna uma pessoa inteligente sexualmente, ok? Então é exatamente por isso que eu escolhi para vocês o título dessa série ser Inteligência Sexual 360. Mas o 360 é um quê a mais aí, e ele é muito importante. Por quê que é importante? Porque aqui nesse Instagram, aqui nesse canal do YouTube, nós sempre falamos de sexualidade levando em consideração 4 pilares. 4 pilares que são fundamentais. E que pilares são esses? O pilar, por exemplo, emocional, né? Então, a sexualidade, ela tem aí o pilar emocional. A sexualidade também tem o pilar físico. A sexualidade, ela tem o pilar social e a sexualidade tem o pilar religioso. Então você só vai conseguir ter inteligência sexual se você de fato conseguir definir esses 4 pilares na sua vida. Eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre essa influência que a gente recebe ali dos nossos pais, a influência que a gente recebe da sociedade, as coisas que acontecem na nossa vida que vão causando aí feridas sexuais. Mas hoje nós vamos exatamente falar sobre como que a gente vai encontrar prazer e intimidade saudável nos dias atuais, na atualidade. Ok? E aí eu te pergunto, você está feliz com a sua profissão? É muito comum nós vivermos um momento de muita dúvida em relação ao que a gente faz. E o que aconteceu na minha vida, né? A Vanessa está falando, olha, eu sou muito feliz com a minha profissão, eu sou professora. Eliane, o meu emocional está muito abalado. A Gildelene está falando que ela é aposentada, então ela está só curtindo tudo que ela já trabalhou. Sim, Eliane, eu amo minha profissão. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente passa por momentos na nossa profissão que são momentos que, de alguma forma, nos trazem medo, nos trazem insegurança. E o que acontece comigo? Eu trabalho com sexualidade há quase 20 anos e eu fui professora universitária por 12 anos da minha vida. Eu fui supervisora de estágio, seja na clínica, escola ali da faculdade que eu trabalhava, seja no hospital municipal. Então, eu fiz muitas coisas na minha vida, né? Eu acompanhei partos, inclusive, ó, tá vendo essa estatuazinha aqui, ó, que tá segurando os meus livros? Ela foi dessa fase onde eu acompanhava muitos partos. Então, cada coisinha, inclusive, que tá aqui nessa estante, significa algo muito importante para mim. E aí, o que acontece? Tem exatamente uns
6 anos que eu comecei a vir para o marketing digital. Comecei a estar presente aqui no Instagram. Não presente postando foto, mas presente levando informação para vocês, né? Então, quando vocês viram para mim e falam assim, Eliane, eu sou radialista, eu não estou feliz, eu quero ir em busca de novos desafios. Né? Eliane, eu sou universitária hoje, está indo atrás de um desafio. O que que acontece? Nós começamos a pensar assim, eu enquanto mulher cristã, eu não quero só ter uma profissão, eu quero ter um propósito de vida, eu quero ter uma missão, eu quero fazer com que as pessoas ao meu redor, elas sejam marcadas positivamente. E eu fiquei muito feliz quando eu vim para o Instagram e eu comecei a fazer isso, porque no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, a gente tem condição de falar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Imagina, hoje eu tenho alunas em 52 países diferentes. Isso me deixa muito feliz, porque somos mais de 5.000 alunas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, quando a gente começa a pensar assim no nosso propósito, na nossa missão, aí eu preciso dizer para você que quando a gente fala sobre sexualidade, existem duas formas de pensar sexualidade. Existem duas formas muito distintas de pensar sexualidade. Uma dessas formas distintas, ela está de mãos dadas, literalmente, de mãos dadas com uma indústria, a indústria pornográfica, que é uma indústria muito forte, é uma indústria muito lucrativa. E existe uma outra forma da gente pensar sexualidade. Então, nunca vai ser a mesma visão. Sempre vão ser visões diferentes. Então, essa live, ela não é para qualquer pessoa. Essa live é para pessoas que têm princípios, que têm valores e que querem enxergar essa sexualidade de forma saudável. Por quê? Porque quando eu falo para vocês que eu quero que vocês vivenciem inteligência sexual, eu quero que de fato vocês possam vivenciar da melhor forma possível. E isso precisa estar de acordo com seus princípios e valores. Então, uma live como essa, uma aula como essa, só faz sentido para quem é cristão. Por quê? Porque existem duas formas muito distintas de ver a sexualidade. Uma tá de mãos dadas aqui, ó, com a indústria pornográfica. Outra tá de mãos dadas com a Bíblia, com os princípios e valores bíblicos, ok? Então, coloca aqui para mim que tipo de sexualidade que você quer vivenciar na sua vida. E aqui a gente já quebra uma crença que nos limita muitas vezes. Porque às vezes a gente pensa bem assim, Eliane, mas essa sexualidade cristã, ela é sem graça, né? Essa sexualidade cristã, ela é sem prazer, ela é sem novidade, ela é um negócio chato. E não é não. Se na sua vida você tá sendo você é cristã, mas você vive uma sexualidade sem graça, sem brilho, sem vontade, vive desanimada, faz só para agradar seu marido, ou você é homem e você se sente desanimado para o sexo e você nem quer nada com sexo. Eu preciso falar uma coisa do fundo do meu coração, uma coisa que é verdade e que de fato pode te assustar um pouco. Se você não está feliz sexualmente e você é cristão, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Você entendeu isso? Se você é cristão e você não está feliz sexualmente, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque você começa a entender o seguinte, a Bíblia, ela estipulou lá em Gênesis o casamento, a intimidade sexual. Deus abençoa esse casal e fala para eles assim, faça muito sexo, seja fecundos, encham a terra. E se você não vive isso, tem alguma coisa muito errada acontecendo na sua forma de pensar. Então não adianta você ser uma pessoa cristã, ir para a Bíblia, ir para a igreja, orar, jejuar, querer ser a melhor pessoa do mundo e você tá infeliz no seu casamento. Se o seu casamento está fragilizado, outras áreas da sua vida vão estar fragilizadas também.
bem. Então a gente começa a pensar o seguinte: eu preciso ser uma pessoa que tem inteligência sexual. Essa inteligência 360 que é completa, mas onde é que eu estou buscando prazer, intimidade? Essa fonte que eu estou buscando, ela é uma fonte saudável, porque existem duas grandes forças na atualidade. Existe uma força que está de mãos dadas aí com a indústria sexual. Isso não vai ser saudável para você, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Agora, o que vem de Deus, o que vem dos princípios e valores bíblicos, isso nos faz bem, isso nos traz leveza, isso nos traz bem-estar. Então, eu quero dividir com você uma história, essa história da Lohane. A Lohane, ela tem 32 anos. E a Lohane, ela tá casada há 8 anos. E a Lohane, casada há 8 anos, ela já tá pensando em se divorciar. E ela não tá pensando em se divorciar porque o marido dela traiu ela, porque o marido dela é grosseiro com ela. Ela não tá pensando em se divorciar porque ela não ama o marido. Ela não tá pensando em se divorciar porque ela não vê mais sentido no casamento. Não é por nada disso. A Lohane, ela tá pensando em se divorciar porque, e isso me assusta muito, né, na história da Lohane, porque ela vira e ela fala bem assim, ó: eu amo meu marido, mas... Então, quando alguém falar muita coisa e depois falar o mais, presta atenção no que vem depois do mais, tá? Mas eu não suporto pensar que a minha vida sexual vai ser essa que a gente vive pelos próximos 40 anos. Você prestou atenção? A Lohane, ela não foi traída, ela não tem um marido que não presta. A Lohane, ela ama o marido dela, mas a Lohane, ela olha para a vida sexual dela e ela não consegue imaginar uma vida sexual que não seja cheia de aventura, que não seja cheia de empolgação. Ela tem uma expectativa enorme sobre a vida sexual e quando ela olha para os 8 anos que ela já viveu, ela percebe que ela não vai viver tudo isso. E aí, um pássarozinho do divórcio começa a voar assim na cabecinha dela. E aqui existe uma decisão. A decisão de você permitir que esse pássaro faça um ninho na sua cabeça ou não. Agora, qual é o meu papel? Qual é o meu papel enquanto profissional da área da sexualidade? Sou fisioterapeuta, sou psicóloga, eu atendo inúmeras queixas frente à vida sexual. E eu não vi uma Lohane ao longo da minha vida, eu vi várias. Será que tem alguma Lohane aí do outro lado? Eu penso que a vida sexual feliz, ela pode existir. Só que muitas vezes a gente está falando para nós mesmos aqui que a gente quer viver essa vida sexual com princípios, com valores, com prazer, com intimidade, com conexão, com respeito. Mas o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente reforçou durante toda a nossa vida é uma sexualidade deturpada. É uma sexualidade que é cheia de empolgação, que é cheia de novidade, que precisa inúmeras coisas para ter algum brilho. Ou não é assim? E aí eu te digo o seguinte, eu não posso fazer falsas promessas para você de uma vida sexual perfeita. Aí na internet tem inúmeros psicólogos que estão se levantando com a bandeira da não monogamia. Ah, você quer ser feliz no seu casamento? Então para com essa besteira de monogamia. Para com isso. Casamento tem que ser aberto. Ah, você quer ser feliz no seu casamento? Então coloque algumas novidades aí, ó. Novidades. Uma hora é plug anal, outra hora é vibrador, outra hora é anel peniano, outra hora é fantasia de não sei o quê, outra hora é não sei o quê. Então, a gente fica sendo alimentado o tempo inteiro por novidade. Isso tá errado. Tá errado, porque são falsas promessas de uma vida sexual que só vai ser perfeita com aquele recurso que é vendido pela indústria sexual. E não é sobre essa sexualidade que eu levanto uma bandeira. Não é sobre essa sexualidade que eu falo todos os dias aqui. O que eu quero trazer para vocês não é uma vida sexual que é intensa, empolgante, 24 horas por dia. Não é assim. É sim
uma vida sexual que é rica. É sim uma vida sexual que é variada, que é satisfatória. É sim uma vida sexual que te faz bem emocionalmente, fisicamente. Mas não é uma vida sexual baseada em recursos externos. Sabe por quê? Porque você não está quebrado, você é perfeito. Os recursos estão aí, você só precisa saber usá-los. Então, se você é pastor, professor, enfermeiro, fisioterapeuta, estudante de psicologia, psicólogo, e você quer ter essa abordagem na sua vida, sabe o que você vai fazer? Você vai digitar aqui lista para que você possa entrar nesse grupo específico para profissionais, tá? Não, Eliane, eu tô aqui só para melhorar meu casamento, então não entra não. Esse grupo é para profissionais, tá? Quem tá no YouTube vai fazer o quê? Vai no link que tá na descrição desse vídeo, certo? A Meire, ó. A Meire tá aqui me falando assim, Eliane, eu sou vice-diretora do Ministério Jovem. Eu quero muito aprender para passar para outras pessoas e para mim também. Eu tenho 1 ano e 8 meses de casada. Que legal, muito bom, Meire. Você sabe que nessa turma que está acontecendo agora, nessa turma, né, de formação profissional em sexualidade integrativa, existem inúmeras alunas, alunos, todos fazendo esse relato. Eliane, essas aulas abençoam demais a minha vida primeiro. E não tem como a sua vida ser abençoada e a sua vida não transbordar para as pessoas que estão ao seu redor. E olha, a gente tem alunos solteiros que estão lá aprendendo, então não é um requisito, tem que ser casada para participar, tá? Você pode participar mesmo sendo solteiro. Se você quer trabalhar com sexualidade, com essa sexualidade que é saudável, escreve aqui lista se você está no Instagram. E se você está aqui no YouTube, vai lá no link que está na descrição, porque você vai ser abençoada, tá? E lá é sobre aprender mais, mesmo. Por quê? Porque é uma certificação, né? Ela é reconhecida pelo MEC, é uma formação profissional. Então é muito conhecimento. E é maravilhoso. Eu amo aprender, né? Ó, tantos livros aqui na minha estante demonstram isso, né? Eu amo aprender, certo? Entendido? Conseguiram entender essa parte? Um outro ponto aqui que eu separei para vocês, né? Nós, muitas vezes, estamos padecendo, lá em Oséias fala isso, Oséias 4:6, lá, esse verso, ele fica assim, ó, martelando no meu coração, porque esse verso diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí, como a gente escuta muito mais a sexualidade daquela banda podre do que a sexualidade saudável, a gente tem um monte de equívoco na nossa cabeça. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse bem assim: Eliane, mas essa coisa das pessoas cristãs serem felizes sexualmente não vai acontecer, que a própria Bíblia já mostra um monte de mulher infeliz. E aí eu olhei para essa pessoa e falei assim: mulher, que Bíblia é essa que você lê? Porque a Bíblia, ela traz um exemplo muito interessante de uma mulher que tinha disfunção sexual. Inclusive, eu falo sobre essa história aqui, ó, no capítulo 6 do meu livro. Quem aí já leu meu livro? Quem já leu o livro e já leu o capítulo 6, Identificando as Desordens? Aqui conta uma história muito interessante. Inclusive, lá dentro da formação, a gente tem um módulo inteiro só sobre desordens sexuais, disfunções sexuais. Quem ainda não leu, escreve aqui livro, que você vai receber o link para você adquirir. Aproveita o frete grátis, tá? Se você tá no YouTube, você vai ter que ir na descrição do vídeo também. Então, aqui na Bíblia conta a história de uma mulher que tinha uma disfunção sexual, que desenvolveu essa desordem sexual. E sabe quem era essa mulher? Uma princesa. Vamos ver se vocês vão acertar. Essa princesa, ela foi a primeira princesa de Israel. O pai dela foi o primeiro rei de Israel. Essa princesa, ela se casou, mas em um determinado momento o marido dela teve que fugir da cidade. E ela ficou ali sozinha. O tempo passou, já sabem de quem que eu tô falando? O tempo passou e o marido dela volta. O marido volta agora como rei. E a Cris está perguntando: Eliane, tem no Mercado Livre? Não, o meu livro, ele só é vendido no meu site, certo? Então você pode
pode colocar livro aqui que você vai receber o link direto, tá bom, Cris? Eliane é a filha de Saul, a mulher de Davi, ou como Elimeleque colocou aqui, Mical. Mical, ela ajuda Davi a fugir, ela protege ali a vida de Davi. Davi vai embora e quando Davi volta como rei, a Mical, ela olha para Davi ali dançando, se divertindo. E a Bíblia deixa de uma forma muito clara, depois vocês podem ler lá o relato bíblico. Lá em 1 Samuel 18, 20 a 30, depois no capítulo 19, do versículo 10 e 12, e Samuel 6, 2 Samuel 6,16. O que acontece? Mical, ela olha para Davi e ela se envergonha de Davi. Ela olha e decide, e aqui tem uma coisa muito séria para todo mundo. Mical decide no seu coração que ela nunca mais estaria com Davi. Nunca mais estaria com Davi. E sabe o que acontece? Muitas pessoas olham para mim e elas falam assim: Eliane, eu tenho muita dificuldade na área sexual. Eliane, olha, eu acho que eu tenho algum problema, eu acho que é hormonal, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas eu quero te convidar a pensar o seguinte: Mical é o exemplo bíblico de uma mulher que tem disfunção sexual. E Mical, ela decidiu no coração dela. Então, quando nós decidimos certas coisas nos nossos corações, tudo isso pode se tornar uma realidade para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. Então, quando você que está aí do outro lado pensa assim: Eliane, mas a Bíblia é um péssimo exemplo de sexualidade, porque as mulheres da Bíblia deviam ser tudo infeliz. Você está enganado. A Bíblia tem esse exemplo, o exemplo de Mical, que era infeliz sexualmente, que decidiu ser infeliz sexualmente, que decidiu que nunca mais Davi tocaria nela. Então, agora eu te digo o seguinte: o que você está decidindo na sua vida? O que você está decidindo na sua vida? Porque a Bíblia é um livro incrível que fala sobre inúmeros princípios e valores, mas sempre sexo vai estar atrelado ao prazer. Sempre sexo vai estar atrelado à satisfação, a intimidade, a conexão, a respeito, sempre. Talvez você esteja olhando para o lugar errado. Se você não olha para a Bíblia e olha para pessoas que estão perto de você, você corre o risco de você se equivocar. Agora, olha o risco para vocês que querem ser profissionais, trabalharem com sexualidade. Aí vocês acham que é assim, e aí vocês vão buscar esse conhecimento em uma fonte que está podre, Eu tenho uma aluna nessa turma dos meus pupilos, ela é minha pupila, e ela me falou assim: Eliane, eu saí de uma pós-graduação em sexualidade, porque os conteúdos que eram trabalhados lá dentro só decepcionavam. Agora, como que você, pessoa cristã, vai conseguir resolver seus problemas na área sexual? Como? Você vai confiar naquele profissional lá que está bebendo da fonte podre? Não dá. Então, quando você fala assim, como é que eu faço para encontrar, Eliane, prazer e intimidade saudável na atualidade? A primeira coisa, você precisa decidir onde você vai beber, de que fonte. Eliane, eu não sei nem por onde começar. Começa lendo do meu livro. Coloca que livro que você vai receber o link. Eliane, na verdade eu sou profissional e eu quero trabalhar com sexualidade. Aí você tem que escrever aqui lista para você estar comigo. Sabe, às vezes eu fico pensando, nós vivemos um tempo tão estranho, onde inúmeras ridicularizações frente à sexualidade acontecem o tempo todo e a gente acha graça. A gente vai para a igreja, a gente escuta pastor fazendo piada com sexo, com mulher, com homem, é stand-up, né, humorístico. A gente vem pro Instagram, a gente se acaba de rir da mulher que finge que tá dormindo, da mulher que, por exemplo, recebe pix do marido para o sexo, e aí marca o marido ainda. Que engraçado. Eu não acho graça. A gente vive um tempo estranho, muito estranho. Viraliza um monte de porcaria. Agora, e as coisas corretas? E a forma certa de pensar sobre sexualidade? Sabe? Lembra lá de Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento.
Nós estamos aqui para a gente começar a entender que encontrar prazer e intimidade saudável na atualidade não é uma coisa impossível. Encontrar prazer e intimidade saudável é completamente acessível quando a gente tem aquele conceito de inteligência sexual. Agora eu vou usar um exemplo aqui que colocaram no YouTube. Uma pessoa colocou assim, ó: Eliane, eu tenho muita dificuldade na área sexual. Eu sou cobrada todos os dias do meu esposo. Às vezes eu chego a pensar em separação, deixar ele livre, porque eu não tenho prazer. É agonizante, né, devia ser. É agonizante. Então vamos pensar aqui, o que está acontecendo com esse casal? Profissionais que estão aqui, vocês têm um raciocínio clínico sobre essa situação que foi expressa aqui? Vamos olhar para esses 4 pilares: físico, emocional, espiritual e social. Quando a gente olha para esses 4 pilares, a gente vai ver não uma pessoa vivenciando esses 4 pilares, a gente vai ver um casal vivenciando esses 4 pilares. Se falta inteligência sexual ao vivenciar esses 4 pilares, esse casal de alguma forma vai sofrer. Então, existem ali 2 pessoas perdidas sexualmente. Como assim, Eliane? Bora lá. Esse marido, ele tá perdido sexualmente? Tá, porque ele acha que ele tá fazendo a coisa mais certa do mundo. Eu cobro minha mulher. Eu falo, poxa, porque todo dia eu queria sexo e você nunca quer. Você sempre tá com sono, você sempre foge de mim. Quando é que você vai me querer sexualmente? Quando é que a gente vai ter uma vida sexual digna? Porque essa vida sexual tá uma porcaria. Olha aí, olha como você tá. Você não se cuida e não sei o quê. Aí começa um monte de cobrança. Inúmeras cobranças a nível sexual. Você acha, em sã consciência, você acha que uma pessoa que é cobrada dessa forma, ela vai começar a responder bem sexualmente? Então, cobrança na área sexual gera resultados incríveis na área sexual. Não! Nós estamos aqui agora, de fato, diante de um caso onde falta inteligência sexual. Porque inteligência sexual é você saber falar. Inteligência sexual é você saber ouvir. Inteligência sexual é você conseguir mostrar para o outro a falta que o outro te faz. Então não é virando para sua esposa, homens que estão aqui, não é virando para sua esposa e falando assim: você não está me satisfazendo, desse jeito eu vou procurar na rua. E aqui tem um discurso que é muito forte no meio religioso e é péssimo. Deveria ser algo que devia ser assim, ó, excluído do nosso vocabulário. Porque quando você responsabiliza o outro, você está sendo infantil. Porque ninguém decide procurar alguém na rua porque a esposa mandou. Não seja homem você e diga: eu fui procurar porque eu quis. Eu não estava satisfeito. Ok, não estava satisfeito. Mas daí, culpabilizar a esposa, isso aí é infantilização masculina. E eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Nem nos meus atendimentos, nem nas minhas lives, nem no meu livro, nem na minha formação, nem nos meus cursos. Você não vai ver isso. Então, entenda uma coisa. Quando esse marido, vamos olhar aqui para esse caso, tem uma esposa e um marido sofrendo. E aí essa esposa, ela fala assim: Eliane, eu tenho dificuldade na área sexual. Só que a gente precisa entender que ela ter dificuldade na área sexual já é um primeiro passo, porque ela está assumindo, tenho dificuldade. Porém, ser cobrada em relação a essas dificuldades não vai fazer com que ela melhore a situação dela. Eliane, o que está por trás de todas essas dificuldades que ela tem? Muitas vezes, falta de educação sexual lá na infância. Muitas vezes, crenças equivocadas sobre o sexo. O que é uma mulher que participa sexualmente? O que é uma mulher que busca o marido? O que é uma mulher que pega no marido? O que é uma mulher que demonstra o prazer sexual? O que é essa mulher? Como é que você enxerga essa mulher? Muitas vezes a gente enxerga essa mulher como sendo uma mulher que não é digna, uma mulher que, né, é lá da vida, não combina com uma mulher virtuosa, mas combina. Se você lesse a Bíblia, você veria que combina. Sabe por quê? Se você for lá em Provérbios 31, você vai ver uma mulher virtuosa que tá com a luz acesa depois que todo mundo foi dormir. Essa luz
acesa é de uma mulher que tá ali, ó, se relacionando sexualmente, vendo o que tá acontecendo, participando de tudo. Aí alguém colocou assim pra mim aqui no YouTube, colocou assim, ó: Eliane, isso é um relacionamento tóxico, onde um culpa o outro. Gente, para! Nem tudo é toxicidade. Não, não é. Muitas vezes é só falta de inteligência sexual. Então entenda uma coisa, não adianta nada você que está casado, você pensar assim: Eliane, eu vou me separar porque eu tenho muitas dificuldades na área sexual. O que que vai adiantar você se separar, você se casar com outra pessoa e não resolver suas dificuldades na área sexual? Você quer um conselho? Primeiro resolva suas dificuldades na área sexual. Isso não é assim, no estalar de dedos. Eu sou cristã, mas muitas vezes não é orando. Não é a parte ora, é a parte da ação. Lembra que a palavra tem oração? Então, muitas vezes a gente vai precisar ter ação. Ora, peça para Deus te dar força, te dar coragem, para que você comece a trilhar o caminho correto. Porque senão, você se separa, o seu próximo casamento também se acaba pelos mesmos motivos. Por quê? Você não desenvolveu o que você precisava desenvolver enquanto inteligência sexual, ok? Ficou claro para vocês? Ficou claro? Aí a Gardênia, ela perguntou aqui no YouTube: Eliane, a questão das 5 linguagens do amor faz parte da inteligência sexual? Então, mulher, eu vou dizer para vocês, eu sinto frustrar muitos de vocês que amam as 5 linguagens do amor, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas fazem uso das 5 linguagens do amor de uma forma muito equivocada. Certo? Então, o que que acontece? Você vira e você fala assim: a minha linguagem do amor é presente. A minha linguagem... A gente tem duas, né? Ali que são mais fortes, as outras são mais fraquinhas. Aí, o que que acontece? Você vai começando a querer do outro só aquilo que você gostaria, porque é a sua linguagem do amor. Aí, a linguagem do amor, ao invés de virar uma coisa boa na sua vida, ela vira uma muleta. Não, que a minha linguagem do amor é palavra de afirmação. Vai adiantar o quê? Essa pessoa em colocar um monte de palavra de afirmação no seu ouvido e não saber te tocar, sexualmente falando. Vai adiantar o quê? Você ganhar presente se a pessoa não sabe te fazer feliz na cama. Você acha que vai adiantar alguma coisa? O presente vai te ajudar a revirar o zoinho na hora do orgasmo? Então a gente precisa crescer muito, tá? Em relação a essa questão aí das linguagens do amor. Se divulgou de um jeito muito superficial e infelizmente as pessoas compreendem muito mal. Então, essa nossa série sobre inteligência sexual, ela vai tocar em vários pontos do nosso relacionamento. Hoje você entendeu que existem esses 2 grandes grupos, né? Existe aí um lado da força na área da sexualidade que ele está só de mãos dadas com esse universo, essa indústria sexual, tanto atrapalha a vida sexual de tanta gente. E tem um outro lado. Então hoje é um dia que você precisa escolher em que lado da força você quer estar. Por quê? Porque nós vamos passar ao longo dessas semanas por todos esses pilares de uma vida sexual saudável. Nós vamos falar sobre esse lado social, a gente vai falar sobre esse físico, eu vou trazer várias questões sobre exercício para o assoalho pélvico, porque não adianta sua cabeça estar boa e seus músculos estarem fracos e não responderem sexualmente com excitação, com orgasmo. Não vai adiantar. Não adianta também o físico estar ótimo, super forte, lá os músculos do prazer, e o seu emocional tá péssimo. Não, nós somos seres completos. Não adianta você querer ser feliz sexualmente se você tem um monte de conceito, né? Você tem uma religiosidade adoecida. Então a gente precisa sempre olhar para esses 4 grandes grupos aí, esses 4 grandes pilares. Para você ser uma pessoa que tem inteligência sexual, você precisa ter clareza sobre quem é você, sobre o seu corpo, sobre o seu funcionamento, sobre as suas emoções, sobre todas as impressões que você recebeu da sociedade, da religião
E essas impressões, de que forma que elas encontraram lugar aqui dentro de você? De que forma que elas ecoam hoje na sua cama? Para que, de fato, exista uma mudança aí na sua vida. Então, deixa eu relembrar para você antes da gente terminar. O nosso conceito, lembrem-se, inteligência sexual é você conhecer você mesmo, é você ter clareza sobre todos os mitos culturais, sobre todos os mitos religiosos. É você ter clareza sobre o funcionamento do seu corpo. É você ter clareza sobre o que você pensa, as suas emoções. Sabe por quê? Para que você não permita que a sua sexualidade seja distorcida. E aí eu vou aproveitar um exemplo aqui que apareceu no YouTube para você entender. Uma pessoa colocou aqui no YouTube bem assim, ó: isso quando o homem compreende que a mulher não é um depósito de orgasmo. Ela falou até orgasmo, né? Mas tem muita gente que usa isso aqui e fala assim: isso quando o homem compreende que a mulher não é um depósito de esperma. Ai, ai. Então vamos lá. Sabe, meu intuito com você é fazer com que você comece a pensar de uma forma diferente. Não adianta nada, na questão sexual, você colocar a culpa no outro. Se o seu marido, ele te trata como se você fosse um depósito de esperma, a sua atitude precisa mudar para que ele não mais te veja como um depósito de esperma. E eu vou até além. Se você chegasse para o seu marido hoje e falasse assim: amor, a forma como nós nos relacionamos sexualmente faz com que eu pense que eu sou um depósito de esperma. Essa é a verdade sobre o fato. A forma como vocês se relacionam sexualmente faz com que você se enxergue como um depósito de esperma. Aí você, nessa frase que eu construí aqui agora, ouve assertividade. Nessa frase que eu construí aqui agora, ouve inteligência sexual. Porque você não falou sobre o outro, você falou sobre você, sobre você. Então não é sobre você acha que eu sou um depósito de esperma. Eu odeio fazer sexo com você porque você acha que eu sou um depósito de esperma. Isso é você tirar uma conclusão sobre o que o seu marido pensa. Agora, quando você vira para ele usando desse conceito de inteligência sexual e fala assim: amor, muitas vezes eu me sinto como se eu fosse um depósito de esperma. Você está falando sobre você. E aí você está dando a oportunidade para o outro dizer o que ele pensa. Se seu marido for um imbecil, um ogro, um otário, ele vai virar para você e vai falar assim: é isso mesmo, você é mesmo um depósito de esperma. Para isso que você serve. Se ele falar isso, você tá mal, viu? Agora, eu tenho certeza que a maioria dos homens, eles vão ficar impressionados em descobrir que você, que é a esposa dele, a mulher que ele ama, a mulher com quem ele quer estar sexualmente, está enxergando nele uma pessoa que só vai lá e deposita espermas em você. Só que a gente está preparado para essa conversa? Será que a gente consegue ter essa clareza? Porque existem monstros. E aqui é uma coisa importante, tá? Homens e mulheres. Existem monstros, existem construções equivocadas que estão só aqui na sua cabeça. Na sua cabeça. E que não tá na cabeça do outro, não. Então dá oportunidade pro outro. Dizer se você é um depósito de esperma ou não, talvez a gente se impressione. Então, eu tô dando aqui pra vocês uma pequena demonstração sobre o que é aprender sobre essa inteligência sexual. Tô dando aqui pra vocês uma pequena explicação de uma nova forma de enxergar a sexualidade. E aqui eu vou terminar dizendo para você: você quer ter essa nova visão sobre sexualidade enquanto profissional, você precisa entrar na nossa lista para profissionais. Então, você que está aqui no Instagram, você vai escrever lista. Você que está aqui no YouTube, você vai no link que está na descrição desse vídeo. Porque se você quer pensar sobre sexualidade de uma nova forma, inclusive tomando as rédeas da sua vida, parando de culpabilizar o outro e começando a olhar para você, mudar suas atitudes e fazer com que o outro te trate como você gostaria que fosse tratada, você vai estar no lugar certo, ok? Agora, Eliane, eu não tô aqui, eu não sou profissional, eu não vou fazer parte desse movimento, eu não quero também depois participar da sua formação profissional, eu sou uma pessoa que quero crescer para o meu casamento. O que você precisa fazer? Escreve aqui livro ou vai no link que está na descrição desse vídeo. Por quê?
você vai receber na sua casa, com frete grátis, o livro Conversa Íntima. Ele vai te dar essa oportunidade de dar os primeiros passos rumo a uma sexualidade saudável, ok? Beijo pra vocês!